Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou reagir à entrevista do Paulo Raimundo do PCP na RTP. Vamos lá ver como é que foi a entrevista. E já agora não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e por aí em baixo algum comentário. Vamos lá. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo à RTP. Bem, na quarta-feira passada, o dia 19 de março, um grupo de deputados ucranianos, acompanhados creio eu, por um deputado do Partido Socialista, vieram à Assembleia da República e as bancadas aplaudiram-nos, com exceção do PCP. 2 semanas antes, no dia 28 de fevereiro, portanto, no mês passado, a Assembleia da República aprovou uma declaração de solidariedade com a Ucrânia e o único partido que votou contra foi o PCP. A minha pergunta é, porquê? Olha, boa noite. Permito-me agradecer o convite e para aproveitar este dia 24 de março, Dia Nacional do Estudante, para dar uma grande saudação aos estudantes deste país. Uma grande jornada de luta hoje, no ensino superior, contra as propinas, pelas melhores condições para estudar, e fica esta nota, não queria deixar perder esta oportunidade. A sua pergunta, eu acho que devia ser feita, e pode ser feita naturalmente ao Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, mas tem que ser feita também aos outros partidos. Porque os partidos que aplaudiram aqueles deputados ucranianos são os mesmos que condenaram a Ucrânia há 3 anos a esta parte a uma guerra e que levaram milhares de ucranianos à morte. Aliás, Isto que ele está a falar tem toda a razão, porque embora seja PCP, Partido Comunista, ele, pelas palavras dele, ele não quer guerra, ele quer paz. E toda a Europa está a querer guerra, porque eles estão-se a querer militarizar isso. Isso denota que a Europa quer guerra, ele quer paz. Isto aí eu concordo com as palavras dele. estão disponíveis, inclusive, para que a guerra continue até ao último ucraniano. E, portanto, a melhor forma de mostrar solidariedade com o povo ucraniano é parar a guerra, esta guerra que está a destruir território, está a destruir a vida de milhares de pessoas. E esse é que era o grande contributo que devíamos dar ao povo ucraniano, e é nesse contributo que o PCP está profundamente empenhado. Como é que a União Europeia é que iniciou a guerra na Ucrânia? Explique lá isso. Uma segunda razão é que os deputados, uma larga percentagem dos deputados portugueses que aplaudiram os deputados ucranianos na Assembleia da República, se estivessem na Ucrânia, não poderiam ser deputados na Ucrânia, porque, como sabe, a Ucrânia tem legalizado um conjunto de partidos, desde logo, sociais. Isto é verdade, desde que começou a guerra, as eleições na Ucrânia não existem agora, porque parece que há uma lei de guerra que diz que não pode haver eleições, e o partido que está no poder ilegalizou vários outros partidos que não lhes convinha ter no poder. Democratas, partidos socialistas, não são só os comunistas que estão ilegalizados na Ucrânia. E, portanto, essa é uma evidência, nós não somos hipócritas. Solidariedade com o povo ucraniano, condenámos a guerra desde o princípio, e por nós a guerra não se teria sequer começado, teria sido evitada, e não devemos perder nenhuma oportunidade de acabar com a guerra, com a destruição, com a morte que está em curso, e é isso que se exige de todos. Mas quando diz que a União Europeia é que iniciou a guerra, então nós é que iniciámos a guerra na Ucrânia? Eu não falei na União Europeia. A minha opinião foi a própria União Europeia que começou, não começou, mas incentivou a guerra. Porquê? Primeiro, compra muito gás e muito petróleo à Rússia. Logo estava a financiar a Rússia para ela se militarizar ainda mais. E por outro lado, queria pôr a Ucrânia na NATO. Logo a Ucrânia, que era um dos estados piloto, não é estado piloto, é um dos estados que a Rússia não queria que entrasse na NATO. Porquê? Porque está ali junto à Rússia. É pôr ali uns mísseis na Ucrânia para chegar a Moscou a um instante. E isso a Rússia não queria. E eles, como é que eu posso explicar? E eles quiseram enfrentar a Rússia nesse aspecto. Não estou a dizer que a Rússia está correta em invadir, não estou a dizer nada disso. Só estou a dizer que uh, a União Europeia, só no facto de ter comprado muito petróleo e muito gás à Rússia, só por aí incentivou a que a Rússia se militarizasse ainda mais. Bem, o que eu disse foi que os partidos que aplaudiram de pé, como fez esse registro, são aqueles que o caminho que acham é mais guerra, mais armas, mais destruição. Mas isso é uma escolha da Ucrânia. A Ucrânia é que decide. Nós não temos essa opinião. A partir do momento que está a ser financiado por outros Estados,
A Ucrânia não decide nada. Pelo menos, se fosse comigo, não decidia nada. Porque eu estou-te a financiar e tu é que decides. Não, eu é que decido aquilo que podes fazer ou não. Pelo menos, já quando o FMI esteve aqui em Portugal, Portugal não decidia nada. O FMI é que decidia. Porque quem paga a banda escolhe a festa. Sempre ouvi dizer isso. Melhor, quem paga a banda escolhe a música. E, aliás, não só não temos essa opinião, como achamos que, como disse, esta guerra podia ter sido evitada e, na primeira oportunidade, devia ter sido parada. 3 anos depois, Concordo plenamente com o PCP. Plenamente. a opção de mais guerra, mais armas, mais destruição está à vista de todos. Quantos milhares de pessoas... E quantos milhares de pessoas ainda vão morrer até que isto acabe? Que não vai acabar tão cedo. E principalmente que agora que a União Europeia quer militarizar-se até aos dentes, eles agora não vão parar. podiam ter sido evitadas a sua Mas não morte, acha que cabe à a sua Ucrânia morte. decidir se deve lutar ou Claro. não? Mas isso é uma questão do povo ucraniano e dos ucranianos. Essa é uma... Eu digo já, ele se fosse ucraniano eu punha-me logo a milhas. Que é bom morrer por um país que é corrupção por todo lado. Cagar nisso. Os políticos que se metem na corrupção vão para lá eles. questão que compete aos ucranianos. Ora, claramente eles decidem que sim. O que isso não altera nada, em nenhum momento, é este facto objetivo. Metade daqueles partidos que aplaudiram de pé na Ucrânia estão ilegalizados. E o que o Partido Socialista fez quando bateu palmas de pé foi aprovar a legalização do seu partido irmão. Onde é que normalmente isso se faz? Nas ditaduras, em que as eleições são todas forjadas. Na eleição na Venezuela foi forjada, a eleição na Rússia foi forjada. Tudo ditaduras. Na Ucrânia, assim como os sociais-democratas e assim como outros democratas na Ucrânia. Essa Portanto, é a grande... quando diz que o Volto a frisar, eu não sou comunista, eu sou libertário, sou contra o Estado, mas tudo o que ele está a dizer eu concordo perfeitamente, porque eu sou, não sou a favor da guerra. Para mim, a partir do momento que começa uma guerra, tem que se fazer tudo para que ela acabe, porque estão a morrer pessoas que não têm culpa de nada. pronto, que nós é que somos responsáveis pela guerra porque estamos a alimentá-la ao enviar armas, portanto, no fundo está a dizer aquilo que sempre disse o PCP, que é contra o envio de armas para ajudar a Ucrânia a defender-se. É isto. Não, o que eu estou a dizer é que nós estamos perante uma guerra que devia ter sido evitada desde o princípio. Primeira questão. E segunda questão... Mas como é que se impede a Rússia de invadir a Ucrânia? Isso eu acho que era fácil saber aqui há 15 anos atrás, não financiando a Rússia. Impedias que ela invadisse outro país. Se tu não, a Europa não tivesse financiado a Rússia. Mas lá está, 15 anos atrás. Segunda questão, a partir do momento em que ela se iniciou, devia ter-se feito tudo para que ela acabasse. Ora, fez tudo para que ela continuasse. Isto é uma grande verdade. Está a tocar na ferida. Isto é uma grande verdade. A Europa e os Estados Unidos fez tudo para que ela continuasse. Estados Unidos com o Biden, que agora com o Trump também já não querem estar a financiar uma guerra que estão a ver que não vai dar em nada. Se se intensificasse. Esse é o grande problema. E com isso, nós estamos perante um país destruído e milhares de mortes que devem ter sido evitadas. Mas se o objetivo da Rússia era vassalizar a Ucrânia, como é que seria permitir isso? Isso me permite. O mais grave do que isso ainda é outra questão. É que nós, perante oportunidades que há para a paz, aquilo que estamos a assistir não é a construção desses caminhos da paz. É um caminho de mais armas, mais destruição, este caminho de armamento e destruição. Portanto, apoio ao envio de armas para a Ucrânia, é isso, correto? Vamos lá ver. Deixa-me só esclarecer, porque disse... Mas vamos lá ver se... Eu só queria que a Ucrânia se defendesse sozinha, porque a Ucrânia podia-se ter industrializado muito mais e não se industrializou por causa da corrupção que havia lá dentro. Havia e há, não é? Ainda há até hoje a corrupção. Só que a Ucrânia preferiu a corrupção do que industrializar o país, ou seja, do que aderir ao capitalismo e crescer. E o que é que tu vais fazer quanto a isso? Não podes fazer nada se eles preferem definhar na pobreza, deixar isso definhar. Não vamos ser nós a financiar uma guerra, nós, Europa. Não vai ser a Europa a financiar uma guerra? Mas eles querem. Alguém acha que nós vamos armar-nos até aos dentes, desculpa a expressão, e do outro lado vão ficar a ver? Vão-se armar também? Mas eles já se armaram aqui há muitos anos atrás, enquanto a Europa estava ali, pim, sempre a financiar. Eles já se armaram há muito tempo. Aliás, eles tinham um exército enorme, já quando era a União Soviética. Tinha um exército enorme. Portanto, os lados estão armados até aos dentes. Claro, é evidência. A Rússia já anunciou, em dezembro do ano passado que o seu orçamento para a defesa é de 32,5%.
Mas o PIB da Rússia não tem nada a ver com o PIB da Europa, não é? 32,5% do PIB da Rússia deve ser uma nesga de 1% da Europa, não é? Não tem comparação. Portanto, já estão totalmente armados. Mesmo assim, nós temos uma realidade em que a União Europeia já gasta hoje mais em armamento do que gasta a Rússia, como sabe. Esse é o objetivo. Portanto, o caminho não é gastar, não é mais armas, não é gastar mais. E isso não enriquece ninguém, como eu já disse noutros vídeos. Investir em armamento não enriquece ninguém, porque tu não vais melhorar de qualidade de vida. Simplesmente vais produzir uma bomba ou um tanque de guerra para ser destruído passado um mês. Em que é que isso enriquece as pessoas? Isso não enriquece em lado nenhum. Dinheiro em armas, mais em guerra. E não há, porque isso vai levar à Mas destruição. deixe-me só esclarecer isto. Então, alternativa opõe-se que ao envio temos- de armas à Ucrânia? Não, o que nós temos que decidir hoje, o que está em Eu só queria que a Ucrânia se defendesse sozinha. Só isso. Ela pode se defender, pode fazer o que ela quiser. Mas sozinha, sem ter que depender de ninguém. Porque senão aí está dependendo dos outros, está fodida, né? No dia que alguém a deixar na mão, olha, fodeu-se. decisão hoje é o seguinte: se o caminho é um caminho de mais armas e mais armamento, até à escalada final, até à destruição final, ou então se o caminho é mais paz, mais cooperação e não trocar salários, pensões, abonos de família, direitos por dinheiro para as armas. Essa que é a grande E dúvida que opõe-se está então colocada. ao envio de armas para a Ucrânia, é Não, isso? o governo português tomou uma decisão, tomou uma opção. Foi enviar armas e havia várias formas de solidarizar-se com o povo ucraniano, decidiu alinhar neste envio de armas. Este envio de armas, o que está a traduzir? O que está a acontecer com o envio de armas é mais mortes, mais destruição, é gente que não tem culpa de nada a morrer porque sim. Isso não resolve nada. Não resolve nada. É naquilo que estamos E a ver. opõe-se ao envio de armas, é isso? Quer dizer, o governo português entenderá o que Não, o PCP, o senhor opõe-se ao envio de armas? Não, É isso que eu estou a fazer a pergunta. aquilo que eu acho que é fundamental para todos é se todos empenhassem a sua força, as suas vontades e as suas capacidades na construção da paz, nós tínhamos evitado milhões de mortes. Portanto, opõe-se ao envio de armas para a Ucrânia Não, para se o defender. que eu me oponho é que o caminho perante o que está a acontecer seja enviar mais armas. Nós precisamos de enviar é mais paz e mais cooperação. Portanto, opõe-se ao envio de armas. Pá, fica com a sua, eu fico com a minha. Não, só estou a tentar esclarecer porque Não, uma das sabe- queixas sabe- do PCP não, é mas justamente sabe não que é a conseguia questão. explicar Não, mas sabe devidamente, qual é não a se entendeu bem a questão? posição. Não, mas eu vou- Estou a se tentar me permite- clarificar não, essa não, posição. se me Estou a permite- uma pergunta direta, pronto, E para eu, tentar respondo, obter. não, eu respondo por uma razão simples. Por uma razão simples. É como lhe digo. Só ao longo destes 3 anos, se todos estivessem empenhados na paz, como o PCP sempre se empenhou desde o princípio, e não Isso eu não sei se sempre se empenhou, mas que estás a ter um discurso em que eu apoio, estás. O teu discurso eu apoio a 100%. Que é paz e não a guerra, porque a guerra é destruição, não ajuda ninguém. estivessem empenhados em mais armas e mais guerra e mais destruição, teríamos evitado milhões de mortos, teríamos evitado um país destruído. Não foi isso que aconteceu. E alguns deles que bateram palmas de pé, o que fizeram foi condenar o povo ucraniano à morte. Mas o povo ucraniano é que decide o seu comportamento. Mas nós não alinhamos nesse caminho. No caminho da guerra e da destruição, connosco não. Portanto, a sua posição fundamental é não envio de armas para A ajudar minha a Ucrânia. posição fundamental é dizer assim, perante a opção de mais armas e mais guerra, nós dizemos assim, não trocamos guerra nem armas por salários, por pensões, por direitos das crianças. E essa é uma posição universal ou é específica para a situação da Ucrânia? É uma posição universal, é uma evidência. Portanto, opõe-se sempre ao envio de armas numa situação de guerra para ajudar um país a defender-se de uma invasão. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte. Nós temos um Estado. Vamos lá ver, nós temos um Estado que tem uma lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa. Esta é a lei que nós estamos todos obrigados a cumprir e a fazer cumprir, mais nenhuma. Esta é que é a única. E o que a nossa Constituição da República implementa é que o país é um país que procura os caminhos políticos, o diálogo político. O discurso dele está muito polido, está muito bom, estou a gostar muito do discurso dele. O mal dele é ser comunista, esse é o mal dele. O comunismo nunca funcionou. E diplomático para a redução dos conflitos, que é o que está a consagrar a nossa Constituição, um país da paz e da cooperação. E é isto que nós temos que fazer. Ora, nós fizemos tudo ao contrário. Não fomos só Portanto, nós. quando um país é invadido, não se deve ajudá-lo. Quando um país é invadido, ele tem que se defender. Não tem que... A não ser que os outros países queiram ajudar, não tem que andar o presidente desse mesmo país a andar aí a mendigar ajuda. Não, o país tem que se defender, se quiser. Se as pessoas quiserem ajudar a defender-se, muito bem. Eu não ajudava, porque eu não participei na corrupção para ter que ajudar a participar em guerras. Não, eu não ajudava. Não é, eu estou a gostar porque uma resposta muito clara. Sabe porquê? A pergunta é muito Sabe direta. porquê? Sabe porquê? Porque agora se quiser, vamos para outra situação.
Só para demonstrar a hipocrisia da discussão muitas vezes que se confronta. Então, e o que é que se faz perante o povo palestiniano? Vai-se mandar armas para a Palestina para se defenderem da invasão israelita? Viu alguma posição neste sentido na União Europeia ou do governo português? O governo português recusa-se a reconhecer o Estado da Palestina? Vai enviar armas para a Palestina para os palestinos se defenderem? Esse é o caminho? E defende que se fizesse Esse é o caminho? Não, claro que não. Não, claro que não. E há alguma circunstância em que defende o envio de armas para um país que é atacado? O que nós precisamos é, como disse, é um caminho. Não é enviar armas, é arranjar maneiras de haver paz. Aí é que se resolve o conflito. Não é mais armas, mais mortes. Mais armas, mais destruição. Assim não se resolve nada. Da paz, da cooperação e do respeito do direito internacional. Este é que é o caminho. E é preciso que as forças em conflito se juntem e encontrem os caminhos para as soluções. Não sei quais são, então vão ter que encontrar. Vou fazer a pergunta de outra maneira. A Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Os aliados ajudaram a União Soviética a defender-se, enviando armas para lá. Acha que fizeram mal, portanto, o caminho era para a paz. Vamos lá ver. Vamos lá ver se a gente... trazemos a discussão para os não, temas... Não, estou a tentar perceber qual é o princípio... Não está. Sabe porquê? Eu vou dizer porque eu acho que não está. Porque eu fiz uma pergunta e também não me respondeu. Mas claro. Eu sei que respondeu. Aliás, não fiz a pergunta se estava a defender o envio de armas para o Hamas. Eu fiz-lhe uma pergunta, se o caminho da União Europeia e do governo português era enviar armas para o povo palestiniano para se defender. E eu pergunto-lhe assim, eu acho que não. Claro que não. Muito bem. Claro que não. E há alguma circunstância em que prevê que esse possa ser o caminho? Nós estamos perante uma situação no mundo que está em perigo. É uma evidência que está em perigo. O que nós temos de escolher hoje é se este perigo é para aumentar ou para diminuir. Se o conflito é para escalar ou para desescalar. Ora, nós para desescalarmos o conflito e para minimizarmos o perigo, o caminho não é com mais armas. O caminho não é armarmos até aos dentes. O caminho é abrir. Concordo plenamente com o que ele está a dizer. O caminho é a cooperação entre países e tentar desescalar a guerra, tentar com que os países entrem em um acordo e para acabar com as mortes e com a destruição. Não é andar aqui, eu mando-te uma bomba, eu mando-te isto, e a destruição, mortes, isso não resolve nada. Todas as vias para desanuviar o conflito e chegar aos caminhos da paz. Isto é válido para a Ucrânia, é válido para a Palestina, é válido para todos os sítios onde há conflitos. E a questão principal, talvez até mais importante, é que hoje há um espaço que se vai alargando na compreensão deste caminho. Ora, isso é positivo para os povos, é positivo. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Já está? Já, 10 minutos. Muito obrigado. Já acabou? Foda-se. A entrevista do deputado do PS foi meia hora, que foram 10 minutos. E ainda por cima foi só sobre a guerra, nada a nível económico, nada a nível social. Que entrevista é esta? Isto foi mais um ataque. Isto aqui para mim foi, vamos atacar. Eu não sou comunista, eu sou libertário. Isto para mim foi só atacar uma pessoa porque ela disse uma coisa que as pessoas não concordam. Eu concordo com o que ele está a dizer, porque não é para haver mais mortes que as coisas se vão resolver. Eu concordo. Mas como a maioria das pessoas não concorda, vamos deitar o homem abaixo, vamos descredibilizar o homem. Esta entrevista foi isso. E tudo o que ele falou eu concordo plenamente. Porquê? Porque ao demandar armas só estamos a fazer com que a guerra escale. E não é isso o objetivo. O objetivo é que haja paz. Porque só na cooperação entre países é que vai haver o enriquecimento das pessoas e dos países. E o que é que isso vai fazer? Com que haja maior qualidade de vida. Que é o que toda a gente quer. A maior qualidade de vida. Eu achei esta entrevista muito fraca. 10 minutos só falar de um tema, não mudar de assunto, não falar de mais nada. Achei esta entrevista muito fraca. Quem gostou do vídeo, dê o like, subscreva ao canal e comente qualquer coisa. Até à próxima. Fiquem bem.